nossa casa aqui no EDAC. Estamos hoje, segundo o decreto, com as portas abertas, mas nas consonâncias do decreto que a Prefeitura nos enviou, colocando 30% da sua capacidade, com cadeiras alternadas, distanciamento de 1,5 m, e também com os bebedouros estão interditados, e também não é permitida a entrada do grupo de risco, menores de 10 anos e maiores de 60 anos. Álcool gel por toda a casa também está à disposição. E, por enquanto, o decreto só nos autoriza a abrir as palestras públicas. Então, na quarta e no domingo, que as casas vão estar abertas de forma limitada, porque lembrando que nós estamos numa situação de pandemia. Então, nós estamos aqui com toda a prevenção, com todo o tratamento para que a gente possa atender, mas não deixando de lado as nossas redes sociais, e as palestras vão continuar sendo exibidas pelo Facebook ao vivo e também no YouTube, a palestra gravada no dia seguinte. Então, se você perdeu alguma coisa hoje da palestra, não se preocupe, que a gente deixa disponível também no YouTube no dia seguinte, né? Então, vamos começar então a palestra hoje do nosso irmão Max. Ele vai fazer para a gente o estudo do Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas antes, nós vamos abrir uma página do Vinho de Luz. Lição 58, Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus, João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. E o Mestre provar o abandono dos amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isso, consoante aos desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a Cristo da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Emmanuel nos faz um convite, né, para que a gente entenda que nas crises, e eu falo muito quando a gente está nessa questão da transição planetária, que a gente está passando justamente por esse período de crises, para caminhar para a regeneração, é justamente a oportunidade sublime para a nossa renovação e também impregnar essa esperança que a gente
consiga chegar aos nossos objetivos que tanto almejamos. Vamos passar por dores, dificuldades e desafios, mas que a gente não veja isso num ato de rebeldia, num ato de castigo, e sim uma oportunidade de transformação moral, que eis o nosso objetivo aqui, nesse planeta, principalmente nessa comunidade, nesse momento que nós nos encontramos, de entender de que nós hoje, passando por esse desafio da pandemia toda, somos os instrumentos de renovação, da instalação, da regeneração do planeta. Que os Espíritos já dizem isso há muito tempo. Jesus também já nos revelava isso. Então, que nós possamos ser partes desse processo e façamos parte de trazendo a crise em forma de oportunidade. Então, vamos levar nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, ao amigo mestre Jesus, falando a mim e ao Dr. Bezerra de Menezes, pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa tão querida, para que a gente possa, através da divulgação da doutrina espírita, internalizar todos esses conhecimentos, todas essas mensagens em prol da nossa transformação moral. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito que estamos aqui de servir, e que oriente ao nosso irmão que irá fazer o nosso estudo de hoje, para que suas palavras, o seu conhecimento repasse aos corações de todos aqueles irmãos que estão nos assistindo agora em vias digitais, para que a gente possa internalizar esses ensinamentos para colocar em prática, em ação íntima, em ação com o próximo e principalmente estabelecer esse contato com o nosso Pai, envolvendo também os nossos familiares. Envolvo também nossas vibrações aos irmãos que estão passando por esse desafio em relação à pandemia, estão passando por dificuldades, por desafios, que nossas preces possam se tornar luzes para que eles possam caminhar com os seus objetivos. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de serviço e que nós possamos, através dessa palestra, dessa prece, fazer o início da nossa palestra de hoje. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, eu estou para o nosso irmão Max. Ele vai falar então: ajuda-te que o céu te ajudará. Valeu, Max. Até daqui a pouco. Boa noite a todos. Obrigado, Felipe. O tema hoje escolhido para que a gente pudesse conversar sobre nessa noite aí é do Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos livros da Codificação Espírita, capítulo 25, Buscai e achareis. Itens de 1 a 5, ajuda-te e o céu te ajudará. A gente hoje vai conversar um pouco sobre essa questão do ajuda-te e o céu te ajudará, né? Como é essa relação com Deus quando a gente pega esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que vai falar muito da questão da existência de Deus, da nossa fé, de acreditar que Deus é um Pai justo, é soberano, né? Deus não é humano, Ele é Deus. Então, essa fé que a gente tem nele, de que tudo que acontece está sob o seu comando, e a gente tem que ter humildade, né? De entender tudo que acontece conosco, que com certeza é para o nosso aprendizado, é para o nosso melhor. E a questão da pluralidade das existências, que fala sobre a reencarnação, que é um dogma que a doutrina espírita acredita, né? Está na nossa base, no sentido que a gente vem desse planeta por algum objetivo, que a gente tem oportunidades em várias vidas, em vários momentos, em várias encarnações, que a gente fala de nascer de novo, ter um novo aprendizado, uma nova experiência, porque a gente entende que a reencarnação é uma justiça divina, né? Numa vida só é impossível a gente ser perfeito.
e nós viemos para sermos perfeitos, porque somos filhos de Deus, e todos nós somos. Então é muito interessante que a gente inicie já entendendo isso, né? Ainda o mal que a gente faz ainda, pensa, né? Ainda vem com ideias, a gente tem que entender que somos filhos de Deus, todos nós nesse planeta, mesmo aqueles que já fazem atrocidades, são filhos de Deus, e com certeza terão sua misericórdia, com certeza terão sua oportunidade de melhorar, porque Deus é misericordioso. Então, entendendo isso, a gente começa aqui contando uma história sobre ajuda-te, o céu te ajudará, né? No primeiro momento, ajuda-te, né? Eu tenho que me ajudar, pedir a Deus, orar, né? Ter essa conversa com o Pai. Mas como assim? Como que Ele ajuda? De que forma que Ele ajuda? Né? É muito objetivo. Eu quero um carro, Ele manda um carro. É assim? Cai do céu, né? Como dizem as pessoas. Vamos lá. Historinha que eu encontrei pelo Padre Queiroz, né? Que já faleceu num site católico, mas eu já ouvi essa história por outras pessoas, e é assim: o homem que rezava durante a enchente. Certa vez, houve uma enchente em uma cidade, em uma casa construída numa baixada, começou a ser inundada. Nela havia apenas um homem. Este senhor começou a rezar para a chuva parar, mas a chuva não parava, e ele rezava pedindo a Deus que parasse a chuva. Entretanto, a água foi subindo até chegar na sua cintura. Apareceu uma canoa. O canoeiro gritou: ei, entre aqui. Ele disse: não, estou rezando e o Senhor vai me ajudar. E a água subindo. Logo ele teve que subir no guarda-roupa. Apareceu um barco a motor. Chamaram, mas ele deu a mesma resposta. Mesmo assim, estou orando para Deus, Ele vai me ajudar. Minutos depois, o homem teve que subir em cima do telhado, e a chuva não parava, nem ele parava de pedir para Deus parar a chuva. Com a água já nos joelhos, apareceu um helicóptero. Desceu uma cadeirinha até ele numa corda, mas ele deu sinal que não ia, porque estava rezando para a chuva parar. Para quem não conhece, se eu fosse ele, já no helicóptero eu ia. Não sei se eu ia nos outros dois, não, mas no helicóptero eu ia. Não ia perder essa oportunidade, mas, brincadeiras à parte, ele não foi. Ele não aceitou essas três questões. Seguindo aqui a historinha, aconteceu que a chuva aumentou, o homem foi levado pela correnteza, não sabia nadar e morreu afogado. E esse, então, logo que chegou ao céu, já foi brigando com todo mundo. E o primeiro que ele encontrou foi São Pedro. Deus não atendeu minha oração, disse ele a São Pedro. São Pedro respondeu: como não atendeu, filho? Se Deus lhe mandou a canoa, o barco, a motor e até o helicóptero. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta e vos será aberta. Pois todo aquele que recebe, que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Isso está em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 12. Ou seja, está lá em Mateus. É verdadeiro, é evangélico isso. Então, de fato, se a gente pede, vem sim. Mas a gente vai aprender, vai entender aqui no estudo: o que eu peço? Será que eu estou pedindo certo? Será que eu estou pedindo o melhor para mim, para o meu espírito, para a minha melhora como pessoa, como ser humano? Que o objetivo nosso de vir nesse planeta, numa família, num país, numa cidade, para que eu vim? Porque dentro do nosso coração busca a mudança melhor. Não adianta ficar só no intelectual, só na questão material. Vivemos material, mas a nossa essência é espiritual, então precisamos entender isso. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Todos nós que estamos na Terra aqui não é passeio não, gente. Não quer dizer que a gente não vai aproveitar as questões que o mundo oferece, mas não viemos a passeio. A gente tem um programa, Qual é o programa? Deus, ele é muito correto, justo, e tem um programa para cada pessoa nesse planeta. Todos nascemos para fazer o bem. Todos nascemos para continuar a centelha divina. Principalmente depois que Jesus veio, que trouxe o amor. Nós cristãos, a gente é cristão, Jesus. O que Jesus ensinou? O que Jesus trouxe? O amor, a
amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, a gente veio para isso, para amar mais, para servir, né? Então, qualquer pensamento que o amor não esteja embutido, a gente não está sendo totalmente cristão. Ainda estamos deixando nos levar pelos nossos instintos, pelo nosso primitivismo, né? E a gente falou de reencarnação no início, vamos falar agora, e a reencarnação vai explicar coisas que nós trazemos, né? Que a gente ainda gosta, que a gente ainda precisa melhorar, coisas que a gente já adquiriu como virtude, e por aí vai. Seguindo aqui, né? Então, estamos aqui na Terra para fazer algo, e para o bem, e para o nosso melhor. Nosso melhor tem que estar pautado no bem. O que eu faço, o que eu falo, o que eu penso tem que estar pautado no bem, e as consequências têm que ser para o bem. Porque uma coisa que é boa para mim e ela tem um resultado ruim para o outro, não é uma coisa boa. O bom é bom, o mal é mal. Não existe meio termo para Deus. Na nossa sociedade, as nossas leis têm meio termo, né? Tem várias observações em relação a ela. A justiça divina não. Por mais que a gente tente adaptá-la à nossa consciência, que é de origem divina, que é divina, a nossa alma, ela sabe que está errado. Ninguém precisa nos dizer. Seguindo aqui, então a gente tem aqui, todo mundo tem uma programação espiritual. Todo mundo veio por algum motivo. Se é para casar, se é para ter filho, né? Na relação de família que você tem, tantos irmãos, menos irmãos, muito, pai, mãe, sem mãe, vivendo com outras pessoas que não são da sua relação consanguínea. Então, cada um aqui tem um planejamento. E aí a gente vai ter que começar a ter sensibilidade para entender esse planejamento que Deus nos colocou. Todos nós viemos aqui para fazer algo bem e para o bem. Então, a gente tem que deixar isso muito forte na nossa mente, principalmente nas nossas ações. Seguindo aqui, e aí, enquanto a gente tem esse planejamento, essa programação, várias coisas vão acontecer para que eu faça isso, né? É como uma prova. Para eu fazer a prova, eu tenho que estudar todo aquele roteiro, todo aquele emaranhado de matérias para que eu possa fazer a prova. E é isso. Deus coloca todas as provas que a gente tenha condições de fazer, porque Deus é justo. Deus não vai dar uma prova de matemática se você nunca aprende matemática. Então é isso que a gente tem que entender, né? Então aqui, quando é uma grande escola, sendo pequeno ou grande, não importa, todos nós vamos passar por provas. Estamos vivendo agora uma expiação, como diz o Espiritismo, como não tem como fugir, que é a pandemia do novo coronavírus, é o Covid. Todo mundo está vivendo essa história, todo mundo. E vamos ter que nos adaptar, ou seja, não tem como fugir. Aí é um aprendizado planetário. Vamos ver como cada um vai sair disso, né? Como cada um vai sair disso, a gente não sabe. Então, não tem jeito. E aí, essa pandemia, vamos tirar ela como referência hoje, mas do lado bom, o que de bom ela está trazendo para nós, né? O que eu estou aprendendo? A olhar o outro, a me olhar, principalmente, eu vou ter que me enfrentar, porque as pessoas que estão convivendo mais tempo comigo vão dizer os meus erros, os meus defeitos, não só as minhas qualidades, né? E aí que está esse aprendizado de conversar sobre o erro do outro, de ceder para o outro. É muito interessante. Então, essa pandemia que é, né, esse aprendizado planetário aí, Deus colocou para que a gente aprendesse algo. E cada um vai aprender de um jeito. Cada um vai aprender uma coisa que precisa. Entendeu? Vocês devem estar percebendo aí. Muita gente se reinventando, muita gente buscando, né, outras coisas que não tinha nem pensado. Então, vamos olhar para ela com muito carinho. Né? Com muito carinho. Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo, né, que a gente vai conversar, no item 1 do Buscai e Achareis, capítulo 25, está lá assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, bater a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estais nos céus dê os bens verdadeiros aos que os pedirem.
Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. Se a gente, quem é pai aí, quem é provedor, o filho pede, ele dá uma coisa boa, e olha que nós não somos perfeitos. Imagine Deus, quando a gente faz a oração e pede de coração para Ele as coisas, Ele vai dar. Aí que está. O que eu estou pedindo, como estou pedindo, o motivo de estar pedindo aquilo. Está baseado em quê? Na vaidade? Na ganância? No quê? Então, se eu não recebo o que eu peço para Deus, eu vou ter que rever como que eu estou pedindo e o que eu estou pedindo, se é bom mesmo. Seguindo aqui, o item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Faça a tua parte, que as coisas chegam para você. Do buscar e achareis, o que eu busco, eu acho. Se eu busco confusão, eu vou achar confusão. Se eu busco sempre o lado bom das coisas, as coisas boas vão começar a surgir. É lei da atração também. Afinidade. Lembra do Chico, quando o cachorro estava lá morto, o Chico viu os dentes. O Chico só via coisa boa. Então, quando o cachorro estava morto, estribuchado, ele viu o dente bonito. Outros viram o cachorro estribuchado. É igual hoje. Nessa circunstância, pandemia, eu vou ver o quê? Vou ter a realidade da circunstância, sim, mas eu vou buscar ver as coisas boas. E é nela que eu tenho que me afinizar para aliviar e entender que tem um Deus que está no comando disso tudo. Seguindo aqui, ajude a ti mesmo, que o céu te ajudará. O princípio da lei é o princípio da lei do trabalho. Ou seja, aqui está dizendo o que para nós? Não tem jeito. Para você buscar a ajuda do céu, para você buscar algo, você tem que ter a ação de fazer. Lei do trabalho, trabalhar. E trabalhar são várias coisas, são várias circunstâncias de trabalho. Então não tem jeito, gente. Não tem como orar e mandar cair. Olha a história minha. Não é assim. Eu tenho que buscar, eu tenho que dar um jeito para que aquilo chegue para mim, mas eu tenho que movimentar. Eu tenho que sair da inércia. Eu tenho que fazer isso. Não tem jeito. Não cai do céu. No dito popular, nada cai do céu se a gente não correr atrás. E por conseguinte, lei do progresso. Porque a movimentação da lei do trabalho, o trabalho faz a gente evoluir, faz a gente progredir. Quantas empresas a pessoa entra como estagiário e chega num patamar alto lá de cargo? Se você conversar com essa pessoa, entrevistá-la, ela vai te falar tanta coisa que ele aprendeu pelo trabalho. Independente se está na empresa ou está em casa, trabalhar, fazer algo é inerente, é ao homem, tem que ser feito, porque faz parte da sua evolução, não tem como ficar parado. Aquele Steve Hopkins, ele não ficava lá só pelo pensamento, o cara, o corpo inteiro parado, e ainda assim ele fez livros, pesquisa, só com a mente. Então é querer, é a vontade, a gente precisa ter vontade. Então as questões físicas não são limitações para que a gente não faça algo. Basta nós querer. Seguindo aqui, o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só buscava mesmo o quê? O alimento, se preservar das intempéries, caçar e se defender dos inimigos. Lá atrás, não somos mais primitivos, não somos mais primatas. Já temos a inteligência, sabemos o certo e o errado, o bem e o mal, o que eu quero e o que eu não quero. Já sei como viver em sociedade. Deus, porém, Deus fez o quê? Deu ao homem mais do que isso, do que aquelas questões que eram parecidas aos animais. Deu inteligência. E deu ainda também a ideia de que a gente precisa melhorar. Então, todos nós, quando estamos parados, não fazendo nada, existe bem a angústia, a tristeza, a depressão, um vazio. Por quê? É algo que precisa ser feito. Eu tenho que buscar descobrir o que é, mas começa a gritar na nossa alma, porque é preciso que a gente entenda isso. Tem que ir, tem que seguir. E é esse desejo que impede a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o que leva às descobertas, invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Quantas coisas estamos descobrindo aí? Imagina essa vacina do Covid. Até descobrir a vacina, quantas outras doenças podem ser descobertas nesse processo de aprendizado? Deus aproveita tudo.
Então, mais uma vez, movimentar, agir. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisaria do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é perceptível, mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas fossem todos os dias, morresse gente todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos. A gente ia voltar lá atrás de novo, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Se a gente entende que existe só uma vida, como que evoluiu a sociedade então? Como crianças, se você vai conversar com elas, elas são autodidatas, entendem tudo, aprendem, já vem praticamente, entre aspas, pronta. Habilidades diferenciadas entre filhos, né? A gente tem isso, né? Na minha casa são 12 filhos. Imagina, somos todos diferentes. Tem amigos meus, 2 meninos lá, eu estava conversando com uma amiga esses dias, o mais novo dela, são diferentes. Um tem habilidade para uma coisa, outro tem habilidade para outra, ou seja, de onde ele trouxe? No Espiritismo a gente responde. Ele viveu outras vidas, a lei da reencarnação, ele veio agora, trouxe essas habilidades, tudo de bom, e trouxe algumas questões que precisam ser melhoradas. Então, por isso são diferentes. E aí você vai entendendo o desenvolvimento de um e com o outro. Então, por isso que a gente fala. A gente acredita porque, né? Por que entre 12, um é assim, o outro é assado, um é alto, outro é baixo? Né? Um tem facilidade para as línguas, facilidade para estudo, o outro não tem. Deus escolhe assim ao bem querer? Não. A reencarnação é uma oportunidade da gente progredir a cada vez que a gente vem, porque numa vida só, impossível da gente atingir a perfeição. Jesus trouxe tantos ensinamentos, aonde que ele aprendeu? De onde ele trouxe? Como? Né? Seguindo aqui, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta a civilização moral. E nesse caso, a gente vai pegar aqui só para explicar para o pessoal aí, é a questão da reencarnação. No Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da obra da codificação espírita, né, codificado por Kardec, escritor francês, e o Kardec, na época, né, conversava com os espíritos, é um livro de perguntas e respostas. A gente tem o capítulo 4, pluralidade das existências, reencarnação. Ele fala sobre isso. O que é? Né? Como assim? Aí ele faz as perguntas e os espíritos, né, respondem. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Porque tem crianças que morrem em eternidade, né? Jovens, crianças, né? E aí, como que é essa questão? Sofrendo a prova de uma nova existência, responde os espíritos. Ele continua perguntando: como a alma realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? A alma, ao se depurar, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita a prova da vida corpórea. Ou seja, para a gente evoluir, a gente quando vai para o plano espiritual, quando chamamos nós espíritos, né, a gente fica no plano espiritual, né? Quem viu o filme Nosso Lar, existe aquela colônia e outras colônias, então a gente vai lá e lá tem um aprendizado também, mas é aqui na vida, né, na Terra ou em outro planeta, que a gente faz a grande teste, a grande prova, a grande escola. E aí Kardec pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? Os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Porque uns já nascem com umas deformidades, outros já nascem com uma questão limitada do intelecto, outros não, muito inteligentes, né? Você já ouviu um programa com as crianças todas superdotadas. E aí, como é isso?
né? Você tem 4 filhos, um é superdotado. Por quê? O que ele trouxe? Então a gente consegue explicar que ele trouxe essa isso já. É uma bagagem, a gente conquista, né? E seguindo aqui, a justiça da reencarnação. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Ou seja, ninguém vai estar legado, o legado da pessoa, a pessoa não vai estar jogada para o limbo, para o inferno, a ser um sofredor a eternidade. Nosso Pai é justo, é bom, né? Se a gente é assim com os nossos filhos, imagina Deus, que não é humano como nós, não tem raiva, não tem ódio, não pune com raiva. Ele faz a gente, né? Ele permite que a gente reprove aquela experiência para a gente aprender. Mas não vai dar para a gente abrir muito sobre a reencarnação, mas depois, se alguém tiver interesse, eu acho interessante buscar as obras básicas da doutrina espírita e buscar, né? Entender um pouco melhor. A gente tem, porque é interessante, né? E aqui tirar suas dúvidas, né? Entender. E seguindo aqui, não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Imagina uma mãe, um pai que educou, fez tudo pelo filho, o filho foi para um outro caminho, né? Aí teve uma questão de, vamos dizer assim, morreu assassinado, essa mãe vai para o plano espiritual, morre, e ela vai sentir falta desse filho, ela vai sentir saudade desse filho, e aí ela vai buscar a Deus a oração e pedir ajuda por ele, né? Então, por isso que a gente acredita, por isso que a gente, né, aqui no livro mostra o porquê de existir a reencarnação, de a gente acreditar nesse dogma que é uma justiça divina. Seguindo aqui, né, o item 3 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, coloca assim pra gente: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas um mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Deus não capacita os seus escolhidos. Nós todos que somos seus filhos buscamos nos capacitar, e Ele escolhe, lógico, aquele que buscou se capacitar. E quando a gente está aqui e entende a questão da reencarnação, o Max nessa vida tem condições de talvez fazer uma apresentação, ou seja, de religião ou de outra coisa, porque ele aprendeu essas habilidades em outras vidas. Então é o Max que eu vou confiar essa circunstância. Então é isso, né? Então é para a gente entender que é dessa forma que Deus vai aproveitando, né? Como que fala? Disponibilizando a cada um fazer o que pode ser feito de melhor, porque ele acredita e a pessoa tem competência. Seguindo aqui, então a lei do trabalho. Eu preciso trabalhar. Quem procura acha. Nesse momento que a gente está vivendo, quantas pessoas estão buscando outras formas de ter o dinheiro do seu alimento? Eu fiquei sabendo hoje da moça que trabalha lá com a gente, a irmã fez máscaras, né? Conseguiu um dinheirinho para fazer a reforma da casa. No meio dessa confusão toda, ela buscou, vamos arregaçar as mãos, vamos fazer as coisas. Quantas mães e pais estão fazendo que os filhos arrumam hoje a cama, ajudam na cozinha, ajudam a lavar o banheiro? Vocês estão entendendo? Por isso que tem que sim promover aos jovens, às crianças, trabalhar. Mas trabalhar com ajudar, compartilhar, ajudar nas tarefas da casa. É o primeiro exemplo de trabalho, de fazer. Se eu quero meu quarto limpo, eu vou buscar fazer que o meu quarto seja limpo, eu tenho que limpá-lo, né? E seguindo aqui, né? E trabalho, gente, é lei da natureza. Não tem como vir no planeta e não entender isso, né? Trabalho é lei da natureza. Mas eu quero me aposentar. Se ficar parado sem querer fazer nada, vai sofrer um pouquinho.
vai ficar depressivo, vai ficar triste. Muitos não acontece isso. Quantos idosos aí continuam trabalhando, não param para nada? Porque é dentro, é uma coisa do ser, trabalhar, fazer algo, ou se movimentar. Então a gente não pode esquecer disso. Seguindo aqui, a necessidade de trabalho à lei da natureza, pergunta os Espíritos, no livro dos Espíritos aqui, no capítulo 3. Os Espíritos respondem: o trabalho à lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Às vezes eu estou trabalhando muito, buscando tanta coisa de conquista material, até estou ficando louco mesmo, perdendo saúde, perdendo dias, perdendo a convivência em família. Essa pandemia está mostrando que, será que não podia, quanta gente está ficando com os seus familiares? Por que não ficou antes? Né? Ah, eu tenho home office. Poxa, mas tem horário para começar e horário para terminar. Valorize esses momentos. A vida material é muito importante, mas é a espiritual que dá a base e a estrutura para que a gente possa se manter em pé. Desce lágrima, tem tristeza sem dia, mas essa fé em Deus, que Ele está no comando, né, que eu preciso seguir e buscar esse lado espiritual, né, buscar essa conexão com o Pai, é muito importante. Né? Seguindo aqui, e o que é trabalho então, né? Vamos dizer assim, e trabalho? O que é trabalho? E a gente pegou algumas coisinhas aqui, ó. Uma leitura edificante, um trabalho. Né? É toda ocupação útil. É trabalho. Porque a gente associa trabalho à questão de remuneração. E não. Eu tenho uma prima que trabalha esses dias fazendo, ela é voluntária de CVV. Tem muita gente, né, que está muito complicada nesse momento. E ela estava lá, é um trabalho. Ela não está ganhando dinheiro nenhum, mas ela está doando o tempo dela para ouvir o outro. É um trabalho útil, é trabalho. A leitura edificante, o auxílio em obras sociais, o estudo e a pesquisa. Quantos estão estudando e pesquisando aí para ver se a gente consegue descobrir essa vacina? Né? O cuidado que dedicamos ao corpo físico. Temos que fazer nada em excesso é bom. Mas precisamos fazer as nossas caminhadas, nossas corridas. Né? O corpo precisa estar em movimento. Mesmo não podendo ir para as ruas, fazer para as academias, em casa, quantos idosos estão em casa, subindo, descendo a escada, andando no corredor? Não é isso? Então, isso é trabalho. A conversa fraterna e edificante é um trabalho. Porque numa conversa boa que você tem com o vizinho, às vezes ele está triste e você faz com que ele respire, tenha outro olhar para a vida. Palestras, né? Dependente de religião. Você já viu uma palestra de Zango Anais, um publicitário? Eu me emocionei quando ele falou: vamos ter esperança. E aí ele fala assim: eu já coloco uma árvore de Natal na sua casa para visualizar o Natal, que é um momento de dezembro tão bonito e que a gente baixa a guarda em relação a tanta coisa, né? Aí ele dá essa ideia: põe a árvore de Natal para vislumbrar o Natal, a alegria, a esperança. Então é isso. Vamos ter conversas fraternas. Enfim, quando bem empregamos o tempo, estamos trabalhando, melhorando e consequentemente evoluindo. Então, que as pessoas, né, entendam isso hoje. Que todo mundo esteja buscando mesmo trabalhar, ajudar, conversar. A gente está com tempo. Tempo que não falta. Então vamos fazer o melhor uso desse tempo. E lógico, né? Nos conhecer. É preciso. Até porque eu preciso me conhecer para saber o que eu vou pedir. De fato, o que eu preciso. Mas volto a dizer, viemos nesse planeta para o nosso melhoramento moral. Porque intelectual e profissional, a gente trouxe habilidades que vai levar a gente onde nós queremos, sim. Mas intelectual, né? Inteligência intelectual sem moral, a gente pode ir por outros caminhos, aonde nós infelizmente vamos deixar a questão do amor que Jesus nos trouxe de lado, que vai incitar ódio, raiva, né? Então, a inteligência sem moral, ela é muito nociva ainda ao ser humano, e muitas coisas a gente está vendo aí. Tantas pessoas inteligentes e que infelizmente não tem a questão do Deus, da moral, muito dentro dele, e aí vai para um outro caminho.
Seguindo aqui, ó. Então, tudo que precisamos conquistar no mundo é o nosso esforço. Tudo. Gente, não tem nada que eu queira fazer, eu queira buscar que não tenha o meu esforço. Não tem jeito. Nada cai do céu. Né? E aí, se quer ser músico, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar um professor, eu tenho que dedicar um tempo para aquilo. Então, nesse planeta, a gente não tem jeito. A gente vai ter sacrifício, vai ter que ter dedicação, disciplina para conseguir qualquer coisa. Né? Se quer ser músico, não seria música apenas falando. Né? Se eu desejar ser uma pessoa virtuosa, eu tenho que buscar, então, nos testes das convivências, buscar essas virtudes, paciência principalmente. Mas quando a gente vê os grandes artistas, os grandes empresários, a gente ignora que eles tiveram um caminho para percorrer, para chegar onde chegaram. E não, eles tiveram um caminho, eles correram atrás e sacrificaram. Então, tudo existe um sacrifício, tudo existe uma renúncia. Os pais que o digam quando decidem ter filhos, quanta renúncia tem. Nós da Terra precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Cada um agora tem que fazer a sua parte como ser humano cristão. Principalmente todos nós que estamos assistindo essa conversa, essa palestra. Somos cristãos. Temos que fazer diferença nesse mundo, sim. Não somos perfeitos, não. Eu estou aqui fazendo essa intermediação, erro pra caramba. Fico atento, porque o estudo é para mim primeiro. Mas a gente precisa fazer diferencial. Principalmente nas redes sociais. Um cristão não tem como jogar pedra no outro. Porque a gente fala que acredita em Jesus, que Ele é o Salvador. Então, como que eu jogo pedra no outro? Como que eu mando matar o outro? Como eu tenho ódio do outro que matou o outro? Não julgueis. Perdoai 70 vezes 7. Estamos seguindo Jesus ou não? Porque o Jesus mesmo, que Deus nos mandou, né, o Salvador, Ele traz uma outra conversa, uma outra moral, que é a moral divina. E não essa que a gente está vivendo. De raiva, de ódio, de briga, de impaciência. Né? Seguindo aqui, e a gente vê, né, que tem gente fazendo a sua parte, tem gente buscando, tem gente querendo, tem gente olhando para o outro, né? A palavrinha de André Moda, empatia, tem gente se colocando no lugar do outro. Hoje nós recebemos de um amiguinho, Arthur, uma amiga nossa, Raquel, mandou para a gente um áudio. Ele fez uma música, ele só estava com a letra, mandou para o nosso amigo. Eu estou até dando spoiler aqui, contando isso, não vou conseguir pôr a música, porque eu não pedi autorização. E ele mandou umas frases, a letra da música para o nosso amigo recebeu e retornou com ele já toda, né, musicada, com notas e tudo direitinho, que ficou linda. Um menino, deixa eu ver se acho que o Arthur está com 9 ou 10 anos, acho que é 8 ou 9 anos. Arthur, não fica triste com o tio não. A música fala, né, de sorrir, que vai passar, ou seja, uma criança está com esperança. E quando Jesus fala que a gente tem que ter os olhares das crianças, ser como uma criança nesse sentido. Ele está fazendo a parte dele. Eu hoje ouvi a música, eu me emocionei. Ele vai emocionar tanta gente, ou seja, um menino. Então quando a gente quer, a gente faz. Então é muito legal ver que crianças estão podendo treinar, vou fazer máscara, vou aprender a costurar. E é isso, gente, se reinventem. Mas em prol do outro, porque quando eu ajudo o outro, quando eu busco essas questões de ser feitas, a ajuda de servir, é eu que mais ganho, é eu que me dou bem. Por quê? Eu vou aprendendo a ceder, a ver o problema do outro, a entender melhor o outro, a ter paciência. A gente viu essa semana um menino chamado Pablo, ele não consegue estudar. Ele paga a internet da vizinha, mas a internet é fraca, e ele gosta de ler, e não está estudando, e ele queria livros, chegou ao ouvido daquele Braulio Bessa, o escritor, ele pediu para a editora mandar vários livros para o menino. Enquanto isso, ele estava lendo todos os livros, relendo os livros, ele continuou o movimento, e volta a dizer, ou seja, é o trabalho, é o movimento. Ele buscou, ele pediu, porque às vezes a gente não consegue as coisas porque a gente é orgulhoso, tem vergonha. E esse menino não tem vergonha de pedir livro não, porque ele queria ler.
E eu tô cheio de livro em casa que eu não li nem metade. Comprei para quê? Para a gente ver, né? O que as pessoas querem. Ele queria o livro e o livro chegou. Pediu, obtereis. A ajuda de cuidado ajudará, faz sua parte. E ele fez. E o livro chegou para ele. Né? Então, é só para a gente entender que a gente precisa saber o que a gente quer. Seguindo aqui, o item 4 do Evangelho, em virtude desse princípio do trabalho, é que os Espíritos não acorrem a roubar ao homem o trabalho das pesquisas. Né? Então, para a gente querer alguma coisa, para a gente buscar alguma coisa, a gente vai ter que fazer, é a gente, sou eu. Os pais orientam os filhos até uma certa idade, logo em seguida, é com eles. O filho vai começa para a creche do colégio, é ele que vai ter que começar a se desenvolver por ele. Então, sempre é a gente. Né? É a gente. A gente tem que se mover e que as coisas chegam. Mas eu tenho que sair, eu não posso brincar de estátua a vida inteira. Eu tenho que andar. E aí, porque por mais que a gente peça a Deus, os Espíritos, aos anjos, aos santos, independente da nossa crença, eles vão dar ajuda e orientação se a gente quer disponível a ouvi-los e a fazer. Né? Eles não fazem pela gente. Quando a pessoa vai aos amigos da religião católica, faz propósito, faz promessa, ele deixa de comer o doce durante um ano, ele fez um sacrifício. Ele renunciou àquilo que ele mais gostava. Ou seja, tudo tem um sacrifício, tudo tem um movimento meu para eu conquistar. E Deus permite isso para que a gente mostre que a gente pode evoluir. Porque senão vinha todo mundo perfeito, seria um mundo de amor, e não é isso não, porque é que todos nós cresçamos, evoluímos, aprendamos. Seguindo aqui, e aí, né, se tem uma pedra no meio do caminho, o que eu faço? Grito, choro, esperneio, tento tirar, vou dar um jeito, essa pedra é pequena, vou tentar tirar, não consigo tirar sozinho, vou pedir ajuda. Então, é a gente, somos nós. Então, pais aí, eduquem os filhos para aprender a tirar as suas pedrinhas, desde lá da idade bem pequenininha, porque ninguém quer eterno, então é preciso. E mostrar, olha, você vai ter consequências dos seus atos, bons e ruins. Seguindo, e aí a gente tem que entender, somos filhos de Deus, temos essa comunicabilidade, essas intuições com o plano espiritual, com os santos, com o nosso mentor espiritual, o anjo da guarda, como queira. Então, eles nos ajudam, eles nos dão as intuições, né? Mas a gente tem que estar tranquilo, com fé, que vai chegar essa informação. Né? Quantas intuições os pais têm em relação aos filhos, as coisas da vida de escolha? Abre a Bíblia, meu Deus, eu estava pensando em trocar de carro, meu Deus, eu estava pensando em comprar isso, meu Deus. Abre, conversa com ele. É material, mas qual é o objetivo? Qual é o propósito? E principalmente a gente tem que fazer as grandes promessas e propósitos na questão dos nossos erros ainda, dos nossos defeitos. Meu propósito esse ano é ser menos egoísta, é não ser egoísta, mas se for menos eu já ganho. Então a gente tem que lidar com os objetivos espirituais e materiais, principalmente os espirituais, porque se eu estou com o espiritual na busca, o material, muitas coisas que eu me perdi, eu não vou me perder mais. Seguindo, os Espíritos nos indicam o caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. Jesus falava, vai, não peques mais. Ele não ficava ali adulando, ele dizia, ele orientava, dava o caminho de que a pessoa evitasse fazer aquilo de novo. Então, espíritos evoluídos, espíritos do bem, anjos, santos, eles nos orientam. Agora, os espíritos trevosos, que ficam do outro lado também, e está aqui também encarnado amigos nossos, às vezes parentes, e eles já mandam fazer, briga com o outro, xinga o outro, responde, humilha, seja cruel. É sempre o objetivo, né? Vai fazer. Quando é uma intuição, uma coisa do bem, a gente fica até na dúvida. Mas a gente é assim. A gente está muito mais propício às coisas ainda da raiva, do instinto, do que da coisa boa. Se a gente desce hoje na vila, ou em qualquer centro de onde você mora, você tem vergonha de parar com uma pessoa que esteja caída, como houve esse dia no mototáxi, tinha um carro da polícia à frente, o mototáxi passou, voltou, levou uma manta e uma comida para a senhorinha que estava lá. Ele não teve vergonha não, desceu, entregou, foi embora. A gente tem vergonha de conversar com uma pessoa na rua, que está morando na rua. O que os outros vão pensar? E se ele não querer? E se ele brigar comigo? A gente, para fazer o bem, a gente questiona.
Agora, se alguém deu uma fechada no carro, eu não penso duas vezes em falar um palavrão. Eu não penso duas vezes em desejar mal para ele, para a mãe dele. Vocês estão entendendo? Por que a gente tem essa força, essa vontade, essa energia quando a coisa é ruim e a gente não utiliza ela uma coisa boa? Então nós precisamos melhorar. A gente precisa crescer, evoluir espiritualmente, tendo Deus, tendo Jesus aí como guia, como regra. Sempre pensar como ele faria, como ele agiria. Entendeu? Seguindo aqui, para os espíritos ponderados, os aconselho, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças. A gente também tem que fazer escolha. Livre-arbítrio. Entendam isso. Nós temos o livre-arbítrio. Temos que escolher. Já temos todo o conhecimento, está na hora de pôr em prática. Sabemos o bem e o mal, o certo e o errado. Aí é com a gente. No item 5, finalizando aqui, do capítulo 25 do Evangelho, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam, pedi a luz que vos clareie o caminho e elas vos será dada. Se eu peço mesmo, a luz vai clarear o caminho. Pedi forças para resistir ao mal e às tereis. Resistir ao mal, não é tirar o mal. Entendeu? A gente tem que entender isso. Pedir a assistência dos bons espíritos e eles virão. Buscai e achareis acompanhados, como anjo de Tobias nos guiará. Eles vão vir nos ajudar, vão dar uma intuição. É com a vizinha, é com a minha irmã, é telefonar para alguém que pode talvez me ajudar. Quem já não teve isso? Esses insights assim, para sair de uma situação difícil. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Jamais Deus fecha as portas para a gente, jamais. E temos bons espíritos, anjos, santos, como queiram, que estão aí também nos ajudando. Bater a nossa porta e ela se nos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Porque o conhecimento que a gente tem, a inteligência que a gente tem, foi dada por Deus. E existe um limite, ninguém aqui sabe tudo. Precisamos baixar a bola. E quem sabe muito tem que compartilhar com o outro. E ter humildade, carinho para compartilhar esse conhecimento que foi nos dado por Deus. Seguindo aqui, sempre sereis abandonados às vossas próprias, apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sempre sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derem serão o castigo do vosso orgulho. O que nos impede o orgulho? Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, assim, gente, ninguém que pode prescindir da ajuda dos céus. Todo mundo aqui tem essa ajuda divina, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Os alunos que têm uma prova para fazer, estude. E às vezes, se der um branco e ele conseguir fazer uma oração na hora, o anjo da guarda vai ajudar, sabe que ele estudou. Então é uma palavrinha que faltou. No campo das coisas do mundo, a gente vê muita injustiça. Aí parece que a justiça divina é igual, não. Porque na justiça do mundo, como é? Tem gente que faz a prova para o outro, cola, tem gente que muda os nomes. A gente vê isso. Mas na justiça divina, não. Deus sabe certinho quem plantou e o que vai colher. Seguindo aqui, no campo da divindade não existe injustiça. Jamais. Nós pedimos a Deus, aos bons espíritos, aos santos, aos seres da nossa crença, de nossa fé, de que nos protejam. Não é para fazer a prova por nós, não é para passar pelas circunstâncias que a gente está passando. De forma alguma. É para nos ajudar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para que na hora dos exames possamos estar tranquilos. E tudo aquilo que se estudou aflora organicamente bem, mentalmente bem, em qualquer circunstância que a gente esteja vivendo aí. É nesse sentido que a gente tem que pedir essa ajuda. É necessário que façamos esforço. Esse é o recado que a gente deixa. Se esforcem, gente, busquem. Vocês são muito mais divinos do que, vamos dizer a palavra assim, trevosos, ruins. A nossa essência é divina. Vocês são muito bem, vocês não são o erro que vocês fazem. Vocês não são o mal que ainda pensam, que ainda fazem. Ainda está nesse caminho, infelizmente, mas vai sair dele se quiser, porque a gente é de origem divina, de essência divina. Seguindo aqui,
Aí é interessante que são de pequenas coisas. Existem os médicos. Nós temos que buscar os médicos, fazer tratamento, fazer exames durante todo o ano. Por que a gente não busca? Precisa ficar doente para buscar? Então são coisas tão simples, que se eu me amo, eu busco cuidar da minha saúde. Estou falando isso para mim, que fuge de vacina e fuge de médico. Mas esse corpo eu preciso cuidar, Deus me emprestou. Então, busquemos, vamos fazer a nossa parte. E é do simples para as coisas mais complexas. E no médico é uma coisa simples. Principalmente se a gente pode ir privilégio. Quantos não tem condições? Por que eu estou falando isso? É um exemplo muito prático no momento. Deus inspira os médicos. Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas existe um médico que ele colocou no mundo, deu inteligência. E ele, que vai te ajudar. Te dar o remédio que você precisa nesse momento. Você continua com a fé em mim. E eu te proponho um médico que vai dar a medicação correta para a sua melhora. E ali, a gente tem uma lição aqui do Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier. Quem leu o filme do Chico, leu o livro, é o mentor do Chico, tipo o anjo da guarda. E no livro Pão Nosso, tem uma lição 109, assim, 3 imperativos. E fala assim: e eu vos digo, a vós pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus. Isso está em Lucas. A gente falou em cima de Mateus, ou seja, os evangelistas todos trazendo esse momento que Jesus compartilhou. Lucas capítulo 11, versículo 9. E o Emmanuel coloca assim, o Emmanuel faz uma leitura sobre isso, traz esse texto para a gente, dessa lição sobre pedir, buscar e bater. Olha aqui, pedir, buscar e bater. É ação. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Tinha motivo. Tudo na obra de Deus, na obra de Jesus, tem motivo. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes. Ou seja, por favor, vamos nos libertar do racismo, de qualquer preconceito que seja. Um cristão tem que trabalhar isso. Mas eu ainda sou, então deixe de ser, busque não ser mais, porque quem segue o Cristo não tem como ter essas questões, porque ele foi o exemplo de não julgar ninguém e amar a todos. Precisamos entender isso. Preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É cultural, mas é divino? Não, então desculture. Entenda, estude a história, mas não traga isso para o seu ser. O seu ser evoluiu. Não estamos mais no passado. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro, desse momento de raiva, de ódio. A gente tem que querer sair dele. É imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Onde que eu fico, eu sou melhor. É no trabalho de caridade, é em casa arrumando casa, é fazendo comida junto com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. Eu tenho que buscar um local que me faça uma pessoa melhor. E sabe que a religião é muito boa nesse sentido, que se relige quando nos religa com Deus. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, sem menos, sem mais ou menos. É bem, ponto, é bom. Temos que buscar o que é bom, o que é do bem, o que é divino. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas. A gente tem que entender que todos os dias é uma batalha, todos os dias tem que entender isso. É um treino, todos os dias. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Acaba com o instinto, gente. Para de ser, nós não somos animais. E olha que o animal está com uma inteligência emocional muito melhor do que a nossa. Mesmo que o dono não dê a comida, ele ainda faz carinho no dono. Precisamos mudar isso em nós. Esse é o nosso instinto. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Hoje, nós cristãos temos que ser fiéis instrumentos da divina vontade. Pedir, buscar e bater. Essa trilogia de Jesus, segundo Emmanuel, reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Isso em todos os tempos, nós os aprendizes. Finalizando aqui,
Estou passando um minutinho. Vou terminar com o livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. André Luiz, quem puder depois assistir o filme Nosso Lar, conta a história dele. Vamos lá. Que vocês agora, neste momento que a gente está finalizando aqui, vocês possam, se quiserem fechar os olhos e só ouvir, e pensar em vocês, pensar no que a gente pode e no que a gente quer melhorar. Vamos trazer todos esses ensinamentos de Jesus para dentro de nós, e quando eu for dizendo aqui, que vocês acreditem, tenham esperança, tenham fé. Eu sempre coloco para meus amigos: força, coragem, fé e esperança, porque Deus está no comando, Jesus é o nosso governador deste planeta e não desampara nunca. Seguindo então, se você quiser, é o título. Diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará desde agora na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento, pela incompreensão dos familiares que ignoram os ideais. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco passarão todos eles a conhecer os princípios, através de seus atos, convertendo-se-lhe o lar em ninho de bênçãos. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplício. Todavia, se você quiser consagrar-se ao próprio dever com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho dos outros, transformando-se a tarefa em manancial de alegria. Diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias obrigações, que a fé lhe brilhará no coração por fonte de júbilo intransferível. Diz você que não dispõe de recursos para ajudar o companheiro em luta maior. Contudo, se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas cada semana em auxílio ou consolação para os seus semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Não se queixe em circunstância alguma, meus irmãos. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você, e acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. Que Deus os abençoe, que Jesus ilumine cada lar aqui representado pelos nossos amigos que estão aí nos assistindo, a todos os amigos aqui espirituais desencarnados que estão com certeza aqui no centro, ao Felipe que veio abrir o centro para a gente hoje para fazer esse estudo, e que a gente possa então, hoje ao dormir, conversar com os nossos mentores, com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, a quem vocês têm devotamento, porque eu acredito que tem várias pessoas que não são espíritos e estão assistindo a gente. Então busque Deus nesse momento difícil, busque a oração ainda mais, essa conversa com o Pai. E uma sugestão de filmes aí, nesse momento de pandemia, nesse momento aí que a gente está mais em casa, que eu gostei muito, O Vendedor de Sonhos, que é um filme de Augusto, que é do livro de Augusto Cury, muito legal, traz uma mensagem boa. Nosso Lar, nosso amigo irmão André Luiz, Irmã Dulce, aquela baiana, lindo o filme dela, Irmão Sol, Irmã Lua, que é sobre Francisco de Assis e Clara de Assis. São 4 filmes aí que eu deixo para a semana, para o final de semana, como queiram, que vai aliviar, acalmar e trazer a esperança, e vai mostrar que esses aqui, esses cristãos aqui, mostraram o que é ter fé em Deus, o que é olhar para o futuro, o que é ter perseverança e o que é trabalho, A gente tem que caminhar. Vamos para frente, seguir em frente. Que Deus os abençoe. Boa noite a todos. Então agradecemos o estudo que o Max fez hoje,
gente. Agradecemos a você que participou aí na nossa live, na nossa palestra. E lembrando que os estudos da casa, o Marcos coordena os estudos do Evangelho nas segundas-feiras. E os estudos eles estão ocorrendo com vídeos conferências. Então, tem interesse em participar do estudo do Evangelho, que é na segunda, o estudo da mediunidade, que é na terça, e o sistematizado, que é na quinta, todos eles estão ocorrendo por plataformas de videoconferência. E a evangelização também ela está acontecendo também em videoconferência. As nossas palestras de quarta e domingo, nós também estamos exibindo ao vivo no Facebook. Ela fica gravada para o YouTube no dia seguinte. E lembrando que com o decreto que foi sancionado na semana passada, nós estamos atendendo de forma limitada. Então, vou relembrar a vocês as questões dentro do decreto, né? Tem o distanciamento das cadeiras, capacidade do público de 30%, as cadeiras estão alternadas, não é permitida a presença de um grupo de risco ou menores de 10 anos e maiores de 60 anos. O uso da máscara é obrigatório no salão. Então, o bebedouro também eles estão interditados. Se quiser, traga uma garrafinha d'água. A próxima palestra, então, é no domingo, às 9 horas, com o Robinson e o Alberto. Eles vão promover uma roda de conversa. Então, para encerrar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amigo Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara e nos protege, mais uma vez agradecemos por estarmos aqui nessa noite, aprendendo um pouco mais desses seus ensinamentos, para que a gente possa propagar esses ensinamentos nos corações daqueles que estão saciados e daqueles que estão com sede desses ensinamentos, que possam amparar a todos os frequentadores, trabalhadores e colaboradores da nossa amparar a nossa comunidade local, nosso país, envolvendo nossos governantes e principalmente aqueles que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, cuidando e trazendo cura ou então trazendo um acalanto para aquelas pessoas que estão passando por essa provação, tanto da pandemia ou seja de outras doenças ou de outros desafios. Que o Senhor nos ampare diante desse propósito e que possamos sair daqui intuindo, vibrando e sabendo da nossa missão, de que a gente possa continuar com a semeadura para uma colheita cada vez mais fecunda e forte, trazendo no coração de todos o bem, envolvendo a essência divina que é a lei de amor. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, hoje, agora e sempre. Mais uma vez agradeço por tudo que nos tem nos dado e que possamos agora encerrar mais uma palestra dessa casa. Que assim seja. Graças a Deus.